Olá, hoje eu vou contar para vocês uma coisa que a mim me parece engraçada. Vamos ver se você vai achar a mesma coisa. Eu sempre fui uma leitora voraz, né, desde que eu fui alfabetizada. Então, nunca imaginei estar em algum lugar sem ter um livro por perto. Nunca fui grande amiga de revistas, por exemplo, mas o livro sempre. E aí um dia ia tirar férias e eu tinha acumulado um monte de horas extras no meu serviço, daria assim uns 40 dias de tempo. E eu fui passá-los em Paris, levei o mínimo de bagagem, tudo muito simples para não ter que carregar muita coisa e tal. E foi assim um tempo bem bacana, porque eu fui conhecer o que eu conhecia da literatura e da história, né? Então, mas aí eu bati num problema bem sério, depois que eu estava em Paris. Não tinha levado nada para ler. Então, ali pelas margens do rio Sena, tem muitos sebos, muitas livrarias, muitas possibilidades de comprar o que ler, mas eu não achava nada em português, né? E todos os dias eu andava por tudo de novo, dando mais uma olhada se não aparecia livros em português, até que um dia eu vi uma plaquinha assim: temos livros em português. Pensei, uau, é hoje, né? Porque ir para o hotel sem ter uma coisa para ler, para mim era horroroso. Então eu entrei nessa livraria, era uma livraria bem ajeitadinha assim, e disse que pedi os livros em português. Tinha dicionários e gramáticas. Imagina se eu ia querer ler dicionários ou gramática, né? Então eu fiquei assim todos os dias sentindo muita falta do que ler, e o tempo foi passando e nesse tempo havia no Brasil um banco chamado Banespa. E era Banco do Estado de São Paulo, né? Que hoje depois foi comprado por um banco internacional. E como eu conhecia o pessoal do Banespa de Blumenau, e alguém lá do Banespa de Blumenau tinha um amigo no Banespa de Paris e me disse: olha, leva esse recado assim para o fulano de tal. E aí um dia eu tirei o tempo de ir ao Banespa em Paris, ficava situado em La Défense, que é o quarteirão ultramoderno de Paris, onde tem o Arco do Triunfo dos 200 anos e outras coisas interessantes. Subi um prédio, que é o lugar de Paris que tem edifícios, porque a cidade manteve a arquitetura original do século XVIII, XIX, né? Então subi num prédio ultramoderno, cheguei no Banespa e disse: fulano de tal está? Aí me disseram: é o gerente. Eu disse: eu tenho um recado para ele, estou vindo lá do Brasil. Aí me botaram à vontade, assim, numa salinha de entrada, com a mesinha e tal. E o que é que tinha na mesinha? Revistas em português. Eu fui olhar, era a revista do Esporte Clube Banespa, de São Paulo. E aí, depois, esse amigo dos meus amigos me atendeu muito bem, conversamos uma porção. E aí, antes de ir embora, eu disse para ele assim: será que o senhor me autorizaria a levar uma revista dessas junto? Assim, ele deve ter visto o desespero no meu rosto, assim, que eu queria uma revista daquelas para poder ler. Aí ele disse: claro, pode levar. E eu botei a revista na bolsa e fui para o hotel assim, morrendo de felicidade,
Só que era uma revista do Esporte Clube Banespa, né? Só tinha notícias esportivas. E ela não era muito grossa, ela acabaria logo. Se começasse a ler, acabava naquele dia. Então eu economizei essa revista muitos dias. Todo dia, antes de dormir, eu lia um pouquinho. Então eram notícias desse tipo assim. O Esporte Clube Banespa de Bauru jogou com o Esporte Clube Banespa de, sei lá, Ourinhos e ganhou de 2-1. Aí no outro dia eu li a outra notícia. O Esporte Clube Banespa de São José do Rio Preto, vamos dizer, recebeu a Xuxa no Dia da Criança. E aí eu fechava a revista e guardava para ela durar mais, né? Então fui levando assim e lendo aos poucos, fiz a revista render até ir embora, porque para quem gosta de ler, ficar sem ler é uma coisa muito triste. Então eu sei que foi muito bom assim eu ter conseguido aquela revista e foi uma lição de vida. Nunca mais eu saí para lugar nenhum sem levar um livro junto. Hoje os meus olhos já não permitem mais que eu leia livro de papel. Então eu tenho, mas eu comprei um leitor, que a gente lê como se fosse no computador, uma coisa chamada Kindle, um pouco maior que esse objeto aqui, sim, que pode botar na bolsa e levar em qualquer lugar. E estou sempre lendo os últimos lançamentos, né, as coisas mais interessantes, relendo velhos livros que eu tinha vontade de reler, agora que estou podendo acessá-los de novo. Então, só contei essa historinha para vocês verem a importância da leitura na minha vida. Deixa o like aí, inscreva-se no canal que é grátis. Vamos falando.